Naquele dia tínhamos vários enterros programados e sabíamos que seria algo pesado. Um dos meus colegas avisou que estava doente, então pensei em chamar meu sobrinho para nos ajudar. Era um dia de trabalho e um dinheiro extra não lhe faria mal. Peguei o telefone e liguei para ele, torcendo para que aceitasse minha oferta. Consegui falar com Daniel e expliquei do que se tratava o trabalho. Do outro lado da linha, ele ouviu tudo atentamente. Pensei que recusaria, então disse para ele pensar e me avisar o mais rápido possível, pois precisaria encontrar outra pessoa antes que os enterros se acumulassem. Para minha surpresa, ele aceitou. O dinheiro extra lhe seria útil, e para nós, a ajuda também. Ele não demorou a chegar, então expliquei suas tarefas e os primeiros enterros transcorreram sem problemas. No entanto, o que estava marcado para as 3 da tarde prometia ser mais complicado, pois o tempo começou a mudar. Infelizmente, algo que sempre nos atrapalha aconteceu. O céu começou a se fechar rapidamente. Isso dificulta muito o trabalho dos coveiros, pois o solo vira lama pura. Rezei para que conseguíssemos terminar aquele último enterro antes que a chuva piorasse. Já estava tudo pronto. Só aguardávamos o corpo para iniciar o sepultamento. Daniel estava ao meu lado e percebi que ele parecia cansado. Não era para menos. Afinal, ser coveiro é um trabalho pesado, e ele logo confirmou isso. De longe vimos que poucas pessoas acompanhavam o cortejo fúnebre. Reconheci que era a família de uma mulher que, segundo diziam, era uma bruxa. Eu os conhecia porque uma tia minha morou por um tempo perto da casa deles e nos contava o que se falava por lá. Quando começamos nosso trabalho, um homem se aproximou e me pediu um grande favor. Ele queria que abríssemos o caixão para colocar algo junto à falecida. Ele segurava uma pequena bolsa verde, dizendo que era muito valiosa para sua avó, a mulher que estava no caixão. Ela havia pedido que fosse enterrada com aquela bolsinha de veludo. Minha tia, na época em que morava perto deles, ouviu de alguns clientes que essa mulher aceitava joias como pagamento por seus trabalhos, dizendo que elas tinham mais valor assim e que poderia lucrar muito mais vendendo-as. A chuva começou a cair com mais força e disse ao homem para se apressar, pois precisaríamos fechar o caixão. Os poucos presentes começaram a se dispersar para se abrigar do toró de chuva. O neto da mulher me entregou a bolsa, virou-se e se afastou com os outros. Sem que ninguém percebesse, guardei a bolsinha de veludo verde no bolso da minha calça. Nos apressamos em finalizar o sepultamento, jogando praticamente só lama sobre o caixão. Enterramos a mulher e concluímos nosso trabalho no cemitério. Paguei Daniel e nos despedimos. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar a bolsinha do bolso. Eu tinha muitas dívidas e esperava que seu conteúdo pudesse me ajudar. Quando a abri, vi que sim, continha joias. Não vou negar, a ganância tomou conta de mim. Pensei, ela não precisará dessas joias no caixão, mas para mim seriam de grande ajuda. Então fechei a bolsa e fui para a cozinha preparar um arroz para comer, agindo como se nada tivesse acontecido. Noites depois comecei a sonhar com a velha. Via ela parada em diferentes partes da minha casa. Às vezes aparecia na janela, dizendo algo que eu não conseguia entender. Depois passou dos sonhos para algo pior. Às vezes, quando eu estava moscando e olhando para o nada, eu a via de pé entre os túmulos como uma miragem. O medo começou a tomar conta de mim. Não conseguia mais dormir. Meu trabalho foi afetado, perdi peso e meu apetite sumiu. Mas eu me recusava a acreditar que isso tinha algo a ver com as joias. Um colega que acreditava nessas coisas percebeu que eu estava mal, então contei parte do que estava acontecendo, e ele me recomendou uma espécie de curandeiro. Segundo ele, eu estava assustado e precisava de ajuda espiritual. Fui de má vontade, mas assim que me viu, o homem disse que eu carregava algo muito ruim comigo.
Falou de uma mulher má, uma bruxa, que não me deixaria em paz até que eu devolvesse algo que havia tomado dela. Naquele momento confessei tudo. Ele me disse que eu precisava devolver a bolsa, ou ela nunca me deixaria em paz. Mas o pior era que a bruxa não era uma simples assombração. Naquela madrugada voltei ao cemitério com meu colega e desenterramos o caixão. Mas ao abrir o caixão, algo me deixou apavorado. Os pés da mulher estavam descalços e sujos, como se ela tivesse caminhado. Fechamos o caixão rapidamente e selamos o túmulo, acreditando que tudo havia acabado. Mas mais tarde lembrei-me que algumas das joias eu já havia vendido. Torci, mas poucos dias depois a vi novamente, dessa vez parada ao pé da minha cama, pedindo o que era dela. Apavorado, pensei em uma solução e cheguei à única conclusão possível. Eu precisava devolver o que nunca deveria ter tomado. Desde então passei a comprar e a roubar joias para levar ao seu túmulo e as coloco em um local que só eu sei. Isso parece mantê-la distante por um tempo, mas o que acontecerá se eu parar? Será que ela sairá do túmulo para me atormentar pelo resto da vida? Uma coisa é certa, fui um tolo, tomado pela ganância, sem acreditar que aquela bruxa poderia voltar. Como dizem, saiu mais caro o caldo do que as almôndegas. Me chamo Rosa e tenho 70 anos. Agora passo os dias tricotando na pequena casa onde moro com meu marido, em um povoado tranquilo no sul. As manhãs aqui são frescas e só se ouve o canto dos pássaros e o sussurro do vento balançando os galhos. Já não tenho mais a correria de antes, quando minha vida girava em torno das pamonhas e do agito da cozinha. Por muitos anos fazer pamonha foi minha maneira de ajudar nas despesas de casa. Aprendi a receita com minha mãe, que também vendia em seu tempo. No começo ela me ensinava com paciência, mostrando como a massa devia ficar no ponto certo, nem muito seca nem muito mole. Me explicava como deveria ter sabor e como envolver cada palha com firmeza para que não se desfizesse. Com o tempo ela envelheceu e suas mãos se cansaram, então o negócio ficou sob minha responsabilidade. Sempre fazia pamonhas doce e as que mais saía eram as salgadas com queijo. As pessoas por algum motivo gostavam mais das que eram embrulhadas em folha de bananeira e um amigo do meu marido tinha um pomar e nos dava as folhas. Às vezes era meu marido quem ia buscá-las, principalmente quando tinha tempo depois de seus afazeres. Mas outras vezes cabia a mim essa tarefa. Eu não me importava, pois gostava de caminhar entre as árvores. Passava a tarde toda cortando as folhas, depois as enrolava com cuidado e as levava para casa, onde as passava pelo fogo antes de usá-las. Esse era um passo importante, porque se não fossem tratadas assim, se rasgavam ao embrulhar a massa. Minha experiência aconteceu nesse pomar. Cheguei lá como de costume, com o carrinho de mão rangendo a cada passo. Deixei minhas coisas de lado e me adentrei entre as bananeiras, buscando as folhas maiores e mais verdes. Já era tarde, mas ainda havia luz suficiente. O ar estava fresco, com aquele cheiro de terra úmida que eu sempre gostava de sentir quando ia sozinha. Foi então que o vi. Do outro lado, em um pomar vizinho que parecia abandonado, uma figura pequena se movia entre a vegetação alta. Parecia uma criança. Ele segurava a própria mão com força, curvado, como se sentisse muita dor. Fiquei observando por alguns segundos e ele não pareceu notar minha presença. Eu não o reconhecia, e em um povoado tão pequeno era estranho não conhecê-lo. "Filhinho, você está bem?" perguntei em voz alta. O menino não levantou a cabeça, apenas apertou ainda mais a mão contra o peito, como se tentasse escondê-la.
Aproximei-me com cuidado, quase tocando a cerca de arame farpado que nos separava. Sua mãozinha, a que ele tentava esconder, parecia estranha, fina demais e de uma cor acinzentada. Parecia como se a pele estivesse rachando. "O que aconteceu com você, meu filho?" perguntei, sentindo algo de estranho. "Uma cobra me mordeu", sussurrou com a voz entrecortada. Meu peito se apertou de preocupação, pois mordidas de cobra são algo muito sério. Pedi que ele se aproximasse um pouco mais e ele obedeceu. Quando vi sua mão com mais detalhes, fiquei paralisada. Não estava inchada, mas também não parecia uma ferida normal. Sua pele parecia ressecada, como se o veneno a tivesse secado completamente. Parecia algo velho, algo que tinha acontecido há talvez semanas e exalava um leve cheiro de coisa podre. "Onde está sua mãe? Quem cuida de você?" perguntei, sentindo a urgência de buscar ajuda. O pequeno não respondeu, apenas me olhou com aqueles olhos grandes e escuros, cheios de lágrimas. Depois me disse que seu irmãozinho estava esperando por ele, que estava dormindo e não conseguia acordá-lo. Passei com cuidado pela cerca de arame, segurando-me para não me prender nos espinhos enferrujados. O menino caminhava alguns passos à frente, guiando-me pela vegetação como se conhecesse bem o caminho. Acelerei o passo, sentindo a terra grudando nos meus pés a cada passo. "Onde está seu irmãozinho?" perguntei, tentando enxergar entre as plantas altas. O menino não respondeu, e mais adiante entre as folhas vi algo quase totalmente coberto. Era um volume imóvel no meio da vegetação. Meu peito se apertou ainda mais. Aproximei-me rapidamente, afastando as folhas grandes com as mãos. E então vi que era um bebê, ou pelo menos algo com uma forma semelhante. Estava deitado de lado, e o que me deixou aterrorizada foi sua pele. Não era como a de uma criança dormindo, nem como a de alguém doente. Era acinzentada, seca e muito fina, como se tivesse encolhido dentro de si mesmo. Engoli em seco e com as mãos trêmulas peguei o corpo com cuidado. Estava leve demais. Sua pele fria e seca me fez estremecer, mas eu não podia deixá-lo ali. Talvez fossem crianças de um lugar vizinho, perdidas ou abandonadas nesse pomar, sem que ninguém as procurasse. Eu precisava levá-lo a alguém, a um médico, a alguma autoridade, a qualquer pessoa que pudesse ajudar. Porém, quando estava prestes a levantá-lo do chão, algo me fez parar. Levantei o olhar na direção do menino, e agora havia algo mais. Entre as plantações, uma silhueta escura espreitava. Parecia uma pessoa adulta e tinha a postura de alguém se escondendo. Pouco depois ouvi sua voz. "Ele está bem, meu irmãozinho?" perguntou. O som fez com que todos os pelos do meu corpo se arrepiassem. Era a mesma voz do menino da mão seca, mas agora saía daquela sombra. Fiquei paralisada, sentindo um suor frio escorrer pelas minhas costas. Eu não queria olhar e não queria ver o que quer que estivesse entre os galhos. Mas meus olhos não conseguiam se desviar daquela coisa. "Ele está bem, meu irmãozinho?" repetiu com a mesma voz. Minhas mãos começaram a tremer e abaixei o rosto, desesperada para me concentrar no bebê que segurava. Mas agora o que eu segurava não era uma criança. Era apenas um monte de tecido enrolado. Senti uma angústia dentro de mim que não conseguia explicar. Não pensei, não raciocinei, apenas reagi. Soltei aquele monte de tecido e, sem olhar para trás, me lancei entre os galhos e corri. Eu não sabia para onde ir e não entendia o que estava acontecendo. Os galhos batiam nos meus braços, a vegetação rasteira arranhava minhas pernas, mas isso não importava. Atrás de mim, a plantação parecia ainda mais escura. Juro pela minha vida que algo estava me seguindo. Corri com o medo colado às minhas costas. Sair de entre as plantas pareceu eterno, pois cada passo ficava mais pesado. Quando finalmente vi a cerca de arame,
Meu corpo se lançou contra ela sem pensar. Não me preocupei em atravessá-la com cuidado como antes. Só queria sair dali o mais rápido possível. Agarrei o arame e passei desajeitadamente, e ao fazer isso senti uma ardência nas costas. As pontas da cerca enferrujada rasgou minha blusa e minha pele, deixando uma dor aguda. Não me importava, e continuei correndo. Minhas pernas estavam fracas quando finalmente alcancei a beira da estrada de terra. Parei de repente, respirando de forma descontrolada. Virei-me devagar e a propriedade ainda estava lá. Tão tranquila quanto antes, tão silenciosa quanto sempre. Ninguém me seguiu, pois não ouvi passos atrás de mim. Porém, o medo não ia embora. Fiquei parada no meio do caminho, olhando para as árvores escuras. Tudo parecia normal, como sempre foi. Mas então eu ouvi a voz. Não sabia de onde vinha, mas estava ali, flutuando no ar. Era de uma criança, e cada murmúrio mal era compreensível. Eu não sabia o que dizia, mas parecia se mover. Nem sequer voltei para buscar meu carrinho de mão. Deixei ele lá entre as árvores, junto com as folhas que tinha recolhido e todo o resto. Mal percebi que havia perdido um dos meus chinelos na corrida. Quando entrei em casa, meu marido se levantou imediatamente do sofá ao me ver. "O que aconteceu com você?" perguntou-me olhando dos pés à cabeça. Não respondi de imediato, pois sentia um gosto amargo na boca e precisava de um copo de água. Depois disso, puxei uma cadeira e deixei que ele examinasse minhas costas. Não me importei com a ardência da ferida quando ele passou o pano. Eu mal sentia dor, porque a única coisa que tinha na cabeça era o que eu tinha visto. Contei tudo a ele, e meu velho não duvidou nem por um segundo. Em sua família sempre acreditaram nessas coisas. Espíritos sombrios, almas que enganam e seres que não pertencem a este mundo. Minha história não lhe pareceu impossível. "Esse bicho queria algo de você", disse ele, limpando minhas costas com mais cuidado. "Te chamou com enganos e te fez entrar onde queria." Eu assenti em silêncio, com o coração ainda acelerado. Nas noites seguintes não consegui dormir bem. Assim que fechava os olhos e o sono me arrastava, via o rosto daquele menino em minha mente. Às vezes, sonhava com ele soluçando e com sua mãozinha cinzenta apertada contra o peito. Outras vezes, ele estava entre as árvores do terreno ao lado, me observando com aqueles olhos escuros e profundos. Acordava suando frio, com o corpo entorpecido e um peso no peito que não me deixava respirar direito. Pouco tempo depois, adoeci. Minha temperatura subiu e minha cabeça latejava com uma dor insuportável. Meu marido cuidou de mim como pôde. Ele preparava chás e colocava panos frios na minha testa. Depois de alguns dias, decidimos perguntar aos donos das plantações se alguém conhecia a criança, mas ninguém sabia de nada. Ninguém tinha ouvido falar de uma criança desaparecida ali ou nos arredores. Naquela época, isso era muito raro, pois se uma criança se perdesse, as pessoas a procuravam até encontrá-la. Mas nesse caso não havia nada. Era como se ela nunca tivesse existido, e isso foi o que mais me assustou. Não consegui ficar tranquila depois do que aconteceu, então peguei água benta da igreja e certa tarde, junto com meu marido, fomos até a plantação. De fora joguei a bênção por onde tinha caminhado daquela vez. Fiz o sinal da cruz 3 vezes e rezei em voz baixa. Depois disso, nunca mais voltei sozinha àquele lugar. Se precisava buscar folhas, meu marido me acompanhava. Sei que parece difícil de acreditar, mas juro que essas experiências fazem todos os seus sentidos ficarem em alerta. Até hoje, sinto medo só de lembrar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Sempre tive receio de contar o que vou relatar a seguir, mas posso garantir que é verdade. Tudo começou quando eu era criança. Minha família tinha uma pequena fazenda com uma extensão de 10.000 metros. Nela, meu pai criava cerca de 2 dezenas de vacas, além de várias galinhas, porcos, carneiros e cabras. Desses animais conseguíamos lã, ovos, leite e carne, o que nos permitia viver de forma bastante confortável. Infelizmente, algo inexplicável começou a acontecer. Uma manhã, ao contar as vacas, percebemos que faltava uma. Meus pais ficaram furiosos, pois a primeira coisa que pensaram foi que alguém havia invadido a fazenda para roubar. Ao nosso redor só havia vizinhos maravilhosos, então não conseguíamos imaginar que algum deles fosse capaz de entrar em nosso terreno para levar algo tão essencial para nós. Minha mãe costumava presentear todos com as coisas que produzíamos num grande gesto de generosidade, então era difícil pensar que depois de tanta boa vontade, alguém pudesse agir com maldade contra nós. Sem dizer nada, meu pai começou a inspecionar as cercas, os caminhos e os currais, na tentativa de encontrar alguma pista sobre quem poderia ter levado o nosso gado. Para nossa maior surpresa, ele não encontrou nada. As cercas estavam intactas, e nos caminhos que cercavam a fazenda não havia o menor vestígio de que um animal de 4 patas tivesse passado por ali, sido arrastado ou levado por algum veículo. Então, como era possível que a vaca simplesmente tivesse desaparecido sem deixar rastro? Nos dias seguintes, minha mãe, com muito cuidado, começou a perguntar aos vizinhos e conhecidos se alguém por acaso tinha visto uma novilha vagando entre as propriedades. Em todos os casos, a resposta foi não. Ninguém havia visto nada fora do comum. Meus pais, no entanto, desconfiaram dos relatos das pessoas. O animal não poderia simplesmente ter se desmaterializado, e era impossível pensar que tivesse criado asas e voado. A partir daquele momento, meus pais decidiram que se os vizinhos quisessem ovos frescos ou queijo recém-feito, teriam que pagar por eles. Nossa fazenda deixou de distribuir produtos gratuitamente. Não sei se os vizinhos perceberam a mudança, mas alguns deles, ao serem informados de que agora teriam que pagar pelos produtos, pararam de nos cumprimentar. Com o passar dos dias, o desaparecimento do gado foi perdendo importância e acabou se tornando apenas uma lembrança desagradável. Tenho certeza de que poderíamos ter esquecido o ocorrido e deixado que a vida se encarregasse de punir quem nos roubou, mas a história se repetiu. Uma noite trancamos 19 cabeças no curral e ao amanhecer descobrimos que mais uma havia sumido. Mais uma vez meu pai inspecionou as cercas, os currais e as estradas e pela segunda vez não encontrou nenhum rastro do ladrão. Na verdade, nem sequer havia qualquer indício de que alguém tivesse entrado e retirado o animal. Mas com a perda de 2 vacas, já havíamos acumulado um prejuízo considerável, e um sentimento de revolta nos sufocava. Os vizinhos, quando questionados novamente, repetiram que não sabiam de nada e que também não tinham visto nada estranho. Foi então que decidimos começar a vigiar os currais para pegar o intruso, cobrar pelo que nos roubou e entregá-lo às autoridades para que pagasse pelo que fez. Quando digo decidimos, refiro-me apenas ao meu pai e a mim, pois eu também queria descobrir quem estava roubando nossos animais. A primeira vaca desapareceu no início do mês e a segunda em meados do mês seguinte. Porém, não sabíamos se aquele intervalo se repetiria ou se o ladrão voltaria mais cedo. Nas noites seguidas, meu pai e eu nos escondemos atrás dos galinheiros, armados para qualquer eventualidade. Eu carregava uma picareta e ele uma espingarda de cano duplo que não hesitaria em usar se necessário. Esperamos pacientemente, noite após noite. Passou um mês sem que nenhuma vaca fosse roubada. Pensamos que talvez esse fosse o tempo que o ladrão levava para esgotar os lucros de seu roubo antes de voltar. No entanto, os dias se passaram sem novidades. Já estávamos prestes a desistir e retornar para nossas camas quentes,
quando, em uma noite especialmente tranquila, meu pai me acordou e fez sinal para que eu ficasse em silêncio. Estávamos bem escondidos num ponto escuro próximo ao beiral da casa, o que nos impedia de ser vistos, mas nos permitia observar tudo o que acontecia no curral. Foi então que notamos 3 luzes se aproximando da fazenda. Eram cerca de 3 da manhã. Estava frio e uma fina névoa cobria o campo, tornando a cena ainda mais assustadora. Eu me sentia dentro de um filme e mal conseguia acreditar no que estava vendo. As luzes, que no início pareciam 3 estrelas, logo se transformaram em enormes refletores de dimensões impressionantes. Posso dizer que 2 delas eram menores, com aproximadamente 10 metros de diâmetro, enquanto a maior tinha cerca de 15 metros ou mais. O objeto voando pairou sobre os currais, aproximando-se mais do curral das vacas. Assim que perceberam a presença daquela coisa, os animais ficaram inquietos e começaram a ficar agitados. De repente, aquilo que chamarei de nave começou a emitir um chiado, e diante dos meus próprios olhos vi uma das vacas sumir como mágica. Tudo isso durou apenas alguns segundos. Sim, apenas alguns segundos, e sem deixar uma única gota de sangue, o objeto voador desapareceu na imensidão do céu. O que aconteceu depois? Nada, pois nunca contamos a ninguém sobre nossa descoberta, porque quem acreditaria? Essa foi a última vaca a desaparecer. Minha mãe tinha o costume de sempre me dizer que, quando ela falecesse, iria puxar meus pés à noite para que eu parasse de me comportar mal e me tornasse um homem de bem. Sempre pensei que essas histórias eram inventadas por ela e minha avó para que eu me comportasse bem na escola e em casa. Os anos se passaram e, infelizmente, minha mãe veio a falecer devido a um câncer de pulmão. Ela era fumante desde os 12 anos de idade e sempre me dizia que poderia largar qualquer vício, menos o cigarro. E foi esse vício que a levou à morte. A noite de velório do seu corpo presente aconteceu em sua casa. Ela permaneceria no caixão até o dia seguinte, quando os funcionários da funerária viriam buscá-lo para dar-lhe sepultura no cemitério local. Na noite em que o corpo dela passou em casa, eu fiquei totalmente sozinho. Meus irmãos não quiseram ficar, alegando que tinham vindo de viagem, que estavam cansados e que a casa era muito quente por ser de Brasilite. No fim, eram apenas manias bobas que adotaram depois de viver tanto tempo na capital. Naquela noite fiz minhas coisas como de costume. Tomei banho, vesti meu pijama, preparei meu jantar, fiz um cafezinho e me sentei no sofá. Algo que devo mencionar e que é importante para este relato é que naquela época eu era um rapaz mulherengo. Gostava de flertar com outras garotas, mesmo tendo uma namorada. Conheci Karen no colégio e gostei dela à primeira vista, mas como acontece com muitos jovens, sentia-me capaz e até mesmo no direito de flertar com qualquer garota que demonstrasse algum interesse. Eu trocava meu número com elas para poder conversar por mensagens de texto. Minha mãe em vida tinha conhecimento desse meu comportamento e sempre me aconselhava a não fazer isso com Karen, pois havia como uma mulher boa para eu me casar algum dia. Mas como já disse, quando se é jovem, não se escutam conselhos, nem se acredita nas consequências que certos comportamentos podem trazer. Com um olhar sério, ela me dizia: "Espera só, seu safado, até eu morrer para puxar seus pés à noite. Vou te dar um susto para ver se você se endireita, porque você é um pau torto." Naquela noite eu estava conversando pelo celular com uma garota chamada Mariana. Tenho que admitir que ela me intrigava muito porque era extremamente bonita. Diria que a mais bonita de todo o bairro, e o fato dela ter me dado seu número me fez sentir como se tivesse tocado o céu. Conversamos por cerca de 2 horas até que o sono bateu. Como já era hora de dormir,
Levantei-me e fui para o meu quarto, mas antes dei um beijo na testa da minha mãe, pois provavelmente seria o último que lhe daria antes do enterro. Confesso que ao encostar meus lábios na sua testa, senti que seu corpo estava morno, muito diferente do frio característico que se espera de um corpo sem vida. Foi uma sensação estranha. Tive a impressão de que minha mãe não estava completamente morta. Embora tenha me assustado, achei que não era nada, então simplesmente dei outro beijo e sussurrei no ouvido dela palavras que sempre quis dizer em vida. Que sentiria sua falta e que sempre a teria comigo. Depois disso, desejei-lhe paz, apaguei as luzes da sala e fui para o meu quarto. Não demorou muito para que o sono me vencesse. Após o que imagino terem sido algumas horas, acordei ao sentir que algo me tocou ou me moveu enquanto eu dormia. O susto foi tão grande que quase me levantei correndo da cama. Tentando me acalmar, pensei que talvez tivesse tido um daqueles sonhos em que parece que estamos caindo. Suspirei aliviado ao ver que não havia ninguém no quarto, e como já estava acordado, aproveitei para ir ao banheiro. Antes de voltar para a cama, vi que tinha uma mensagem da Mariana no celular. Peguei o telefone rapidamente e me deitei de bruços para respondê-la. Lembro que não me cobri e deixei meu pé esquerdo pendurado na beirada da cama. Continuei digitando até que senti um puxão forte, tão forte que fez meu dedão estalar com a força. Fiquei aterrorizado, pois não havia como justificar aquilo. Embora eu não quisesse me sugestionar, as palavras da minha mãe ecoaram na minha mente. Será que é ela cumprindo sua promessa? Esse pensamento passou rapidamente pela minha cabeça, mas logo tentei descartá-lo e continuei o que estava fazendo. Continuei conversando com Mariana quando senti outro puxão. Dessa vez foi uma sensação clara de uma mão fria agarrando meu pé esquerdo, mas de forma ainda mais violenta. O susto foi tão grande que soltei o celular e agarrei os travesseiros, ou qualquer coisa que pudesse segurar, porque senti que aquilo ia me puxar para fora da cama. No desespero, soltei um grito alto, mas logo fiquei em silêncio. Fiquei atento a qualquer mínimo som e, para minha surpresa, senti um hálito frio no meu ouvido direito, seguido de um sussurro. Eu te avisei, Fernando. A voz era inconfundível. Era minha mãe. Ela tinha cumprido a promessa que tantas vezes repetiu em vida. Juro que assim que recuperei os sentidos, enviei uma mensagem para Mariana, dizendo que não podíamos mais conversar, que eu tinha namorada e não queria problemas com ela. Qualquer coisa, menos dizer que era porque minha mãe puxou meus pés. Isso é algo que guardo comigo até hoje. Algo que levo muito a sério, pois sei que no momento em que eu começar a sair da linha, ela virá me dar uma lição. Isso aconteceu em 2014, quando eu tinha cerca de 12 anos. Meus pais saíram para o cassino naquela noite, então fiquei sozinho em casa com minha cachorra, Laika. Era por volta das 11 da noite, e eu estava conversando com alguns amigos no Messenger e assistindo vídeos no YouTube. Enquanto eu digitava e batia papo, ouvi Laika latindo para algo na sala de estar. Achei que poderia ser meus pais chegando em casa e apenas esperei. Depois de cerca de 1 minuto de latidos contínuos e sem nenhum som de porta se abrindo, levantei-me e fui até a sala para ver o que estava acontecendo. Laika estava virada para as janelas que davam para a nossa garagem, ainda latindo. Eu não conseguia ver muito bem pela janela porque as luzes do lado de fora estavam apagadas e estava muito escuro. Olhei mais de perto e vi que só havia um carro na garagem, então sabia que meus pais ainda não tinham chegado. Pensei que Laika poderia ter escutado a porta de um carro de algum vizinho batendo, ou talvez um carro barulhento passando, já que morávamos em uma rua movimentada. Voltei para conversar com meus amigos,
mas nos 5 minutos seguintes continuei sentindo que estava ouvindo barulhos ao redor da casa. Laika parava e voltava a latir em intervalos diferentes. Eu estava prestes a me levantar para acalmá-la quando jurei ter ouvido uma batida ou um som de algo se arrastando na porta da sala. Levantei-me e fui lentamente até a sala para olhar pelas janelas novamente. Não havia ninguém. Eu estava começando a ficar um pouco nervoso e estava com medo de olhar pelo olho mágico e ver um rosto assustador me encarando. Verifiquei 2 vezes para garantir que a porta estava trancada e estava prestes a sair do cômodo quando, de repente, ouvi batidas na porta lateral da casa. Eu não sabia o que pensar. Será que meus pais tinham se trancado para fora e estavam tentando entrar? Alguém estava tentando invadir? Havia mais de uma pessoa? Mal tive tempo de processar esses pensamentos quando ouvi o som da maçaneta do porão sendo mexida, como se alguém estivesse tentando abrir. Nosso porão ficava essencialmente embaixo da casa, com a entrada bem escondida. Para chegar até aquela porta era preciso dar a volta completa na casa, entrar pelo quintal e ir para debaixo do deck. Ou seja, a pessoa precisava já saber que a porta estava lá ou estar muito determinada a encontrar uma maneira de entrar. Laika começou a choramingar e latir ainda mais alto, correndo de um cômodo para outro. Parecia que a casa inteira estava cercada. Os barulhos no porão ficaram mais altos e parecia que quem quer que fosse havia conseguido abrir a porta, porque de repente o som parou. Meu coração afundou. Prendi a respiração, ficando paralisado no silêncio, apenas esperando pelo próximo som. Então, num piscar de olhos, Laika disparou escada abaixo e começou a rosnar de forma maníaca para o que quer que estivesse lá. Ela era uma labradora preta muito dócil, que nunca tinha machucado uma mosca, mas naquele momento ela estava muito brava. Parecia que eu estava congelado no tempo por minutos. Finalmente, meu instinto de luta ou fuga entrou em ação quando percebi que ela havia parado de latir e rosnar. A chamei de volta para cima e tranquei a porta interna que levava ao porão. Peguei o telefone fixo, porque eu ainda não tinha um celular, e corri com Laika para o quarto dos meus pais, onde uma das armas que tínhamos ficava guardada. Sentei-me lá armado e prestes a ligar para a polícia, quando de repente ouvi a porta da frente se abrir. Laika disparou para fora e eu gritei, "Não!", mas logo ouvi as vozes dos meus pais. Corri até a sala e os vi fazendo carinho nela e olhando para mim assustados. Passei os próximos minutos contando tudo o que tinha acontecido naquela noite para meus pais. Minha mãe ficou horrorizada e meu pai passou a próxima hora revistando cada canto da casa com uma espingarda velha em mãos. Ele não encontrou nada e eu não consegui dormir naquela noite. Na tarde seguinte, houve uma batida na porta da frente. Meu coração imediatamente deu um salto e eu instintivamente corri para outro cômodo. Meu pai abriu a porta e encontrou meu tio parado ali, segurando um envelope. O tio Peter era, no mínimo, um narcisista esquisito. Ele sempre tratava mal minha tia e agia de forma muito estranha com as crianças e primos nas festas de família. Nada ilegal, pelo que sabíamos, mas ele simplesmente tinha um jeito estranho, então sabíamos que era melhor evitá-lo. Crescendo, eu sempre me sentia ansioso quando ele falava comigo. Não consigo lembrar de nada específico que ele tenha dito, mas sua presença como um todo era desconfortável. Até os adultos que passavam muito tempo com ele diziam que ele os deixava desconfortáveis. Eu adorava minha prima e sempre sentia pena dela por ter um pai tão esquisito, então costumava dar dicas ou ajudar ela no seu time de vôlei. Minha mãe e eu ficamos ouvindo a conversa do outro cômodo e escutamos o tio Peter dizendo algo como: "Tentei passar ontem à noite para deixar isso, mas acho que ninguém estava em casa." Não consegui ouvir muito mais, mas logo depois ouvi o barulho da porta sendo batida com força. Minha mãe e eu espiamos e perguntamos o que tinha acontecido.
O rosto do meu pai tremia de raiva quando ele disse que o tio Peter era quem estava rondando a casa na noite anterior. Ele me entregou o envelope e eu o abri para encontrar um vale-presente dentro, agradecendo-me por ajudar sua filha com as aulas de matemática. Meu pai o ameaçou durante a conversa na porta de casa e depois disso nunca mais realmente convivemos com ele. Quando penso nessa história agora, pelo menos fico aliviado por ter descoberto quem estava por trás do ocorrido. Caso contrário, poderia ter passado anos me perguntando se eram ladrões, um fantasma ou algo ainda pior. Sou grato por Laia ter estado lá para me proteger. Ela com certeza o assustou quando ele tentava entrar pelo porão. Mas mesmo assim ainda fico com tantas perguntas. O que diabos ele estava pensando? Por que precisava entregar aquele cartão tão tarde da noite? E pior de tudo, o que teria acontecido se ele tivesse conseguido entrar? Você acredita em fantasmas? A pergunta parece simples, até que deixa de ser. Não se trata exatamente de espectros ou sussurros na calada da noite. É sobre as rachaduras na realidade, os lugares onde as costuras não se sustentam completamente. Algumas pessoas dizem que fantasmas são os restos de uma alma teimosa demais ou quebrada demais para seguir em frente. E essa história é um desses casos. Trabalho em um prédio grande, parte loja, parte armazém, e durante o dia ele é sempre movimentado. Mas à noite é uma história completamente diferente. Os rádios nos mantêm conectados, mas em noites tranquilas como essa, eles ficam em silêncio por horas. Normalmente fico no escritório de inventário, escondido nos fundos do prédio. Um colega de trabalho estava no salão de vendas, atendendo os poucos clientes ocasionais, e os outros estavam em seus escritórios, fazendo sabe-se lá o quê. O zumbido das máquinas ecoava suavemente pelos corredores, quase em completo silêncio. Dias como esse têm o hábito de me envolver em uma sensação de calma. Parecia que o mundo havia encolhido para se resumir apenas àquele prédio, aquele espaço quieto e vazio. Era o suficiente para fazer qualquer um entrar em um estado de sonolência. Mas seria bom se ao menos esse fosse o maior problema que enfrentamos naquela noite. O som veio bem do lado de fora do meu escritório e imediatamente a energia tranquila da loja desapareceu. Fiquei completamente paralisado por um momento. Pensei que talvez um dos meus colegas estivesse em apuros e não tive tempo para pensar. Meus instintos tomaram conta. Eu esperava o pior, mas em vez disso, só fiquei confuso. Havia apenas escuridão e aquele grito, ainda ecoando nos meus ouvidos, como se tivesse sido gravado nos meus próprios ossos. Lembrei-me de uma história que ouvi quando comecei a trabalhar ali. Meus colegas juravam que o prédio era assombrado por uma mulher, gritando por ajuda. Achei que era só uma brincadeira para me assustar no início, mas agora não tinha tanta certeza. Um arrepio percorreu minha espinha. Mais alguém ouviu isso? A voz do meu colega tremia de medo. Um por um, todos nós confirmamos. Ouvimos com clareza absoluta. Sem distorção e sem interferência, algo paranormal aconteceu naquela noite. Há algum tempo descobri este canal e desde então não passei uma noite sem ouvir um relato. É por isso que criei certa confiança para escrever o que me aconteceu quando eu era apenas uma criança. Quando eu ainda tinha 8 anos, eu morava com minha mãe na casa de um dos meus tios em Ibirité. Lembro-me que minha mãe vendia bolinhos de frango para nos sustentar. Tenho essas lembranças vagas,
Mas o que me lembro claramente como se fosse ontem é de uma rua específica. Uma rua onde havia senhoras idosas que me sorriam, mas não um sorriso doce e carinhoso que as avós têm. Esses sorrisos me aterrorizavam, me faziam chorar. Lembro-me perfeitamente também daquela tarde em que minha mãe entrou para vender em uma loja. Eu queria que ela comprasse algo para mim, mas ela se negou, dizendo que não tinha dinheiro. Então fiz birra, me joguei no chão e chorei. Minha mãe me disse que se eu não levantasse, ficaria ali, e seguiu em direção à Rua das Senhoras Idosas. Não demorei em segui-la, pois me lembrei do medo que aquele lugar me dava. Minha mãe já estava a uma distância de 5 casas, uma vantagem considerável, e eu não conseguia andar rápido porque, apesar de tudo, continuava chorando e gritando. Ela chegou ao final da rua, onde havia uma série de casas abandonadas, e foi lá que eu o vi. Na primeira casa estava um demônio. Não sei como chamá-lo sem que pareça clichê, mas era exatamente como o imaginado na cultura popular. Vermelho e com chifres. Um demônio que estava zombando de mim, imitando meu choro na entrada da casa sem porta. A primeira coisa que fiz foi gritar, e essa coisa, como se estivesse zombando, correu para dentro, sumindo na escuridão como se eu o tivesse assustado. Não sei como explicar, mas ele se movia de um jeito nada humano, com passos muito erráticos e bizarros. É difícil descrever. Corri e, ao me afastar algumas casas, o mesmo personagem estava novamente no segundo andar de outra casa abandonada, como se estivesse me espionando, espiando com a cabeça para fora e se escondendo, me olhando com um olhar de medo e zombaria ao mesmo tempo. Corri sem parar até alcançar minha mãe. Não soube como contar o que tinha acabado de ver, e até hoje, 25 anos depois, ainda não contei. Felizmente nos mudamos pouco tempo depois e nunca voltamos a esse lugar. Hoje tenho quase 34 anos e essa lembrança ainda está muito presente toda vez que ouço algum relato.